Aí, galera que curte engenharia clínica, hoje, nessa sessão aqui de bate-papo com o mercado, nós estamos aqui com o engenheiro Thales Brito, que é o meu irmão e é o maior especialista de esterilização que eu conheço, tá certo? Ele diz que não, mas seguramente, no meu ponto de vista, é. E a gente teve muita história junto, porque somos irmãos, estudamos na mesma universidade, fizemos o mesmo curso de engenharia mecânica, e nós começamos aqui a Engenharia Clínica Limitada, que é a nossa empresa, né? Era a nossa empresa, agora é só minha, aqui dos meus sócios, né? E porque, assim, a gente criou a Engenharia Clínica Limitada, fizemos um monte de serviços juntos e, num dado momento, a gente recebeu uma oferta, uma possibilidade da gente trabalhar com esterilização especificamente. E aí nós achamos que era conflitante, né? Você ter uma empresa de engenharia clínica e, ao mesmo tempo, prestar serviço de manutenção para um fabricante. A gente criou uma outra empresa, a Pharma Limitada, que hoje é de propriedade do Thales, que, além de prestar serviços especializados em manutenção de autoclaves, qualificação de equipamentos, processos de esterilização, ele também tem um laboratório de calibração de algumas grandezas. E hoje a ideia, como é a ideia do bate-papo, é mostrar para as pessoas como é que é atuar na área, né? Como é que cada um entrou na área, o que fez, o que está fazendo e o que planeja fazer no futuro próximo. Então eu preparei aqui um conjunto de perguntas para ele e vou começar aqui fazendo uma pergunta e outra, né? Vocês aí comentem, se tiver alguma dúvida, comenta aqui que eu faço chegar até ele. Vou deixar os dados da Pharma Limitada na descrição, como que vocês acessam, como é que vocês têm contato com eles. Hoje eles são especialistas em autoclaves da Getin e fazem qualquer outro tipo de serviço com autoclave, tanto para a indústria farmacêutica quanto para a área médico-hospitalar. Okay? Então a primeira pergunta aqui seria o seguinte: você contar como que você entrou no universo da engenharia clínica e qual foi o momento que você foi para a área de esterilização. Bom, agora eu vou ter que entregar o Lúcio. O Lúcio sempre sonhou ser médico. Aí na última hora ele prestou vestibular para engenharia. Nós estudamos na mesma escola, né? Fomos inclusive colegas de sala, formamos juntos. E quando o Lúcio saiu depois de formado, ele procurou a área que, né, a engenharia clínica e a área hospitalar, né, se encontram, que é a engenharia clínica. Ele primeiro começou a trabalhar em hospital, ele foi graduado no exterior, né, e me chamou para montar uma empresa. E nós começamos a trabalhar junto. Então, assim, a responsabilidade de eu estar nessa área é do Lúcio, tá? E ali começou, né? Até um momento que ele falou que, né, até por características próprias, o Lúcio é uma pessoa que gosta mais da área gerencial e eu tenho mais uma vertente para a área de manutenção, que começou a ter um conflito né, eu saí da engenharia clínica e o Lúcio saiu da Pharma, que era uma empresa dos dois também, os dois estavam nas duas empresas. Ele seguiu com a engenharia clínica e a Pharma começou a trabalhar com manutenção em autoclaves da marca Getin aqui no Brasil, né, trabalhando para os representantes dessa marca no Brasil. E daí, né, estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje. Agora eu vou me defender aqui, né? Na verdade, assim, lá na minha casa tem muito engenheiro, né? Nosso pai era engenheiro, o irmão mais velho era engenheiro, o Thales já estava na engenharia na época do vestibular. E, cara, eu sempre fui muito horrível de matemática, física e química. E mandava melhor em biológicas, enfim. E eu nunca achei que eu fosse conseguir ser um engenheiro, né? Ainda mais na escola que a gente estudou, que foi a escola que o nosso pai estudou. Então, eu acho que o caminho de falar que eu queria ser médico era muito mais porque eu não achava que eu conseguiria ser engenheiro. E, felizmente, eu acho que eu fiz a coisa certa de mudar na última hora.
Nosso pai não gostou muito de eu ter mudado de decisão na última hora. Eu falei, não, eu vou tentar engenharia. E deu tudo certo, consegui entrar na faculdade. O Thales me ajudou muito, né, porque ele manja muito de engenharia, de física, matemática, química, tudo mais. Então, tive um apoio bastante grande nessa jornada e eu sou muito grato por isso, né. Ô, Thales, mas assim, a gente, para chegar na Getin, né, com a Getin surge fazendo um convite para a gente fazer o service dessas máquinas, né. Mas assim, quando é que você lembra aí, para você contar, quando é que foi a primeira atividade que a gente fez na área de esterilização? A primeira atividade na área de esterilização, a engenharia clínica foi contratada pela Balmer para escrever o manual do autoclave deles, que era um manual bem simples. Diante desse pedido, né, eu passei 3 dias na fábrica da Balmer, em Mogi das Cruzes, e acompanhando a montagem de uma autoclave, para entender o processo. E depois disso, nós elaboramos um manual bem detalhado. Inclusive, a gente deu para perceber que a termodinâmica cabia dentro da esterilização, com algumas análises, e daí foi o primeiro passo. Eu só queria abrir um parênteses aqui agora, que o Lúcio falou que ele não é bom de física e matemática, não tem nada a ver, tá certo? Ele acha que não é, mas ele é bom nessa área. E quando a gente estudava junto, um ajudava o outro. Mas assim, a primeira ação que fizemos nessa área de esterilização foi pelo convite da Balmer para a gente executar esse serviço, né, de escrever o manual. Foi quando deu para começar a gerar as dúvidas na cabeça sobre esterilização e correr atrás para sanar essas dúvidas, né? Foi um tempo interessante. Eu me lembro que a gente tinha um livro no nosso hospital, esqueci o nome do autor agora, mas ele falava muito sobre esses processos todos e a gente tinha um xerox, lembra? Do xerox, e a gente estudando os detalhes, tentando entender o que era valor D, valor Z, essas coisas. E deu um trabalho grande, mas uma coisa que aconteceu, a Sobec, né, ela fazia aqueles congressos e a gente fez fazer uma palestra lá e aconteceu que um dos representantes da Getin, que estava entrando, ela convidou a gente para fazer o service da máquina. Isso foi depois do manual da Balmer. Foi, né? Depois. E aí, a primeira pessoa que foi para fazer um curso na Suécia fui eu fui para lá e ficou praticamente 30 dias lá. E depois que eu voltei, a gente acabou também, porque a Getin ela trabalhava com dois ramos, né? O ramo hospitalar e o ramo farmacêutica. E era representada por 2 empresas diferentes. Os dois eram Luiz, né? Tinha o Luiz da área hospitalar e o Luiz da área farmacêutica. E a gente acabou fechando um acordo com os dois, né? E daí, Thales, você foi para a Suécia muito mais vezes do que eu, e como é que você coloca essa experiência internacional? Você também não teve só na Suécia. Fala um pouco da experiência internacional, porque eu sei que você teve em vários lugares. Sim, a primeira coisa foi visitar a fábrica da Getin e entender os processos deles, né? E para a época, né, eu conhecia a fábrica no Brasil e conhecia a fábrica lá, eles estavam bem na frente em questão de maquinários, né? Em relação ao processo de esterilização, não tinha muita diferença, tá? Mas a vantagem deles era a capacidade de produzir, né, com melhor qualidade. São câmaras que eles davam 10 anos de garantia, devem dar ainda 10 anos de garantia, e um processo todo automatizado. Naquela época, hoje está bem mais avançado, né? Solda automática feita por robô e processo de corte de chapa utilizando laser. Então, assim, é um processo bem automatizado e bem moderno. São máquinas muito bem construídas, utilizam componentes de qualidade, né? Normalmente componentes europeus mesmo. E ali, né, deu para ver que era um trabalho bem interessante. Além da Getin, né, mas dentro da área de esterilização ainda,
assim, isoladores, fornos para despirogenização na indústria farmacêutica. A gente fez curso na Alemanha, fez curso na França, fez curso na Dinamarca. Então, assim, e esses cursos... prestou serviço também, né? Alguns... Sim, chegamos a prestar serviço lá na Europa, tá, em Portugal, instalando máquina, qualificando máquina, né? E sempre traz, né, sempre traz conhecimento para a gente. Agora, uma coisa que deu para ver é que a engenharia brasileira não fica atrás, não, tá? Aliás, né, eu entendo que o engenheiro brasileiro, até pelas dificuldades que nós temos, né, nós não deixamos nada atrás para os engenheiros europeus, né? Ô, Thales, eu acho que era bom explicar para a turma que nem todos têm essa familiaridade com a indústria farmacêutica. Se você pudesse falar um pouco mais dos equipamentos, o que é um isolador, o que é um aparelho para despirogenização, o que é pirogênio, explica para a turma porque... Um isolador é um volume fechado, pode ser rígido ou não. Alguns dão acesso ao braço, o braço no interior desse volume, através de luvas especiais, né? É um volume isolado do meio externo. Tem alguns que você consegue ter uma mesa grande, você entra com a metade do corpo na mesa, né? E ali dentro você faz uma esterilização, normalmente utilizando peróxido de hidrogênio. Então você tem um volume estéreo ali para manipular produtos sem ter o risco de contaminação. Tá? Normalmente injetáveis, não somente injetáveis, né? Injetáveis e qualquer outro processo que você tem um pacote estéreo, que você quer abrir esse pacote estéreo, quer dizer, o que protege a esterilidade de um produto é a sua embalagem. Se você abre a embalagem, né, num ambiente que não é estéril, você tem o risco de estar contaminando esse produto. Dentro do isolador, você pode remover a proteção de um produto estéril e manter a esterilidade do produto. Tá? Então, assim, é muito utilizado na indústria farmacêutica, em laboratórios de microbiologia, né, esses equipamentos. E, né, o pirogênio são resíduos da morte de bactérias, tá? Quando você esteriliza um material e esse material está contaminado, ele está estéril, mas ele pode carregar pirogênios. E esses pirogênios, né, pelo próprio nome diz, eles causam febre no ser humano, tá? São tóxicos para o ser humano. E a despirogenização, né, assim, de uma maneira bem grosseira para falar, se praticamente evapora esses resíduos e faz essa limpeza no produto, principalmente em injetáveis, tá? Aquelas ampolas de injetáveis, antes elas passam por um processo de despirogenização, alta temperatura, acima de 200 graus, tá? Alguns trabalham com 500, outros com 250 graus. E além de realizar a esterilização, você faz a despirogenização desse material. Beleza, Thales. Agora é o seguinte, eu acho que é uma oportunidade da gente explorar um pouco a desinformação da área, né? Eu, por exemplo, trabalhei por pelo menos aí de 87, 88, 89, 90 e 91, eu tinha uma autoclave de óxido de etileno dentro do meu hospital. A gente tentou recuperar o óxido de etileno, fizemos 1000 loucuras sem saber aí os riscos, os perigos envolvidos, mas a gente também apanhou bastante para fazer algumas traduções, né, como, por exemplo, overkill, né, que demorou para a gente arrumar um termo, e até hoje esse termo no Brasil é mal compreendido, mas, e felizmente hoje, através da RDC 15, que tem um monte de oportunidade de melhoria, mas está lá. Queria que você explicasse para a turma a questão da qualificação, né, o que é qualificação da instalação, o que é qualificação da operação, o que é qualificação do desempenho, que o hospital deve fazer, demonstrar e ter evidência de que ele faz isso, mas tem muita desinformação, tem muita gente que não conhece isso, mas que precisaria conhecer. Você pode explicar esses três? Quando você vai validar um equipamento, a validação é composta de várias etapas. E existe duas profundidades nessas etapas, uma na indústria farmacêutica e outra na área hospitalar. Eu até acho que da área hospitalar poderia aprofundar mais, tá? Mas vamos lá, quando você instala um equipamento, independente do equipamento que seja, você tem que pelo menos fazer a qualificação de instalação e a qualificação operacional.
Bom, o que é a qualificação da instalação? O equipamento ele vai ser posicionado, ele vai usar algumas utilidades, né? Energia elétrica, ar comprimido, água, e outras utilidades aí. E é um equipamento que você comprou para um determinado processo. Durante o processo de compra, você vai ter desenhos do equipamento, você vai ter site planning. As necessidades. Às vezes, inclusive, existe uma pré-qualificação, que eles chamam de FAT, né? Que é o teste na fábrica, que é uma espécie de uma mini qualificação de instalação e operacional. Então, você recebeu o equipamento, você instalou ele. Como é que se certifica que o equipamento que você recebeu foi o que você comprou, tá? Então, assim, você tem desenhos mecânicos, desenhos elétricos, desenhos de instalação, uma tabela com as utilidades, tá? Você precisa de água potável, às vezes você precisa de uma água especial, uma osmose, né? Desmineralizada. Então, assim, você vai checar tudo isso, tá? Será que a pressão do ar comprimido que a máquina precisa está chegando? A vazão do ar comprimido que a máquina precisa está chegando? Será que aquelas válvulas que estão lá estão corretamente tagueadas? Porque você sabe, manutenção você tem que ter acesso a isso, tá? O que está no desenho é o que está na máquina. E tem muito, já falando, tem muito documento ruim também. Sim, né? Tem muito documento ruim. E às vezes tem até processo de fabricação que esquece de um tag ali, ou põe um tag no lugar errado. Então, tudo isso é checado, tá? As utilidades estão corretas, a máquina está nivelada corretamente, os tags que identificam os componentes elétricos e mecânicos estão corretos, quer dizer, o tag que está na máquina é o tag que está no desenho, tá? Então, você faz uma verificação de tudo isso, documentada, tá? Para você dizer o seguinte, olha, a máquina que eu comprei foi a máquina que eu recebi, ela está corretamente documentada, tá? O documento dela e a máquina, né, da MET, né? Sim, são correspondentes. São correspondentes, exatamente. E você tem certeza que a instalação, o equipamento recebido foi o comprado, atende ao processo que você deseja, tá? E que está corretamente instalado. E é uma oportunidade, inclusive, para correções, tá? Às vezes você tem que trocar um tag, né? Às vezes você tem que corrigir uma informação que o fabricante colocou e não está adequada. Então, assim, a qualificação da instalação basicamente é isso. Eu comprei o equipamento que eu recebi foi o que eu comprei, a documentação está correta, as utilidades atendem às necessidades do equipamento e ele está corretamente instalado, tá? E aqui eu já vou aproveitar e falar o seguinte, que diferentemente da área da saúde, né, porque a área da saúde ela tem interesse no corpo humano, masculino, feminino, em 3 idades basicamente ali, certo? Então, eles estudam o mesmo equipamento que é o nosso corpo. Agora, quando uma máquina é muito semelhante à outra, então essa parte de tag e documentação é a anatomia e a fisiologia do equipamento. E isso tem um valor muito grande, porque essas máquinas, se bem cuidadas, vão durar dezenas de anos aí, e você precisa de ter essa documentação toda já desde a aquisição, e normalmente ninguém solicita ou você tem desvantagens, né, com relação a isso. É por isso que essa qualificação, a questão do tag, que pode parecer não importante, mas é extremamente importante. Principalmente em serviços, né, depois, no caso da necessidade. Bom, a segunda etapa é a qualificação operacional. Nessa qualificação operacional, a gente checa o equipamento, vê se ele está operando corretamente. Por exemplo, o equipamento possui uma lista de falhas, tá, de registro de falhas. Será que esse registro está correto? Então, assim, você chega lá, simula as falhas e compara, né, a documentação também com o que o equipamento está fornecendo como resultado. Um exemplo simples, tá? Você tem que injetar vapor na câmara da autoclave, você vai lá e fecha a válvula manualmente, né? Você corta a possibilidade de ele injetar vapor. Você tira a decisão do controlador e você assume, eu fechei a válvula, não vai entrar mais vapor na câmara. E isso tem um tempo. Durante, né, a gente chama de erro de tempo aí de aquecimento, tá?
né? Então, assim, a máquina tem que gerar essa falha. E outras, porta aberta, falta de água, falta de ar comprimido, tá? Então essas falhas são simuladas, por exemplo, né? Outra coisa que você checa aí é verificar se os sensores, né, os sensores que indicam as grandezas, né, que normalmente é a temperatura, pressão e tempo, estão corretos. Então se tem lá um cronômetro padrão, você vai checar se o contador de tempo da máquina está atendendo um requisito que o fabricante exige. Se a temperatura, né, possui erro, qual que é o erro, se o erro está dentro do limite aceitável ou não, tá? Se não, você vai lá e corrige esse erro, né? Então, assim, a qualificação operacional, ela checa a operacionalidade do equipamento. Inclusive, especificamente para as autoclaves, você vê a distribuição de temperatura no interior da câmara dela sem carga, ou vazia, né? Ou seja, vazia. Se garante que a temperatura seja homogênea, não tem a parte mais quente nem a parte mais fria. Até existe, tá? A parte mais quente, mas a parte mais fria, mas existem limites estabelecidos que eles têm que estar dentro desse estabelecimento. Inclusive, a parte mais fria é um ponto crítico da máquina, tá? Que você checa, né? Seria o ralo, no caso. Normalmente ali em cima do ralo da máquina, né? Então, assim, você faz um mapeamento de temperatura e pressão também, né, porque no vapor, o vapor ele pode ser saturado ou ele é superaquecido, tá? A máquina exige vapor saturado. E com pressão e temperatura você pode fazer essa análise também. Então, assim, quando você checa a operacionalidade do equipamento, você está fazendo a qualificação operacional. E, né, a junção da qualificação da instalação com a qualificação operacional, isso aí a gente chama de comissionamento. Eu estou falando aqui de autoclave, mas isso serve para qualquer, né, tipo de equipamento que você está instalando. Tá? Você checa se o equipamento está correto, está bem instalado e se ele está operando de acordo com o esperado ou fornecido pelo fabricante. E que não é uma prática, vamos dizer, o comissionamento, assim, muitas vezes até no começo, né, quando a gente começou a falar de commissioning, o pessoal pensava que era comissão que você estava pedindo, né? E hoje eu tenho viajado bastante para o exterior, aqui na América Latina, no Caribe, isso é um termo já bastante conhecido, né, o commissioning. E ele deveria ser aplicado a qualquer tipo de tecnologia que você incorpora dentro do seu hospital. Eu só vou abrir um parênteses aqui, Lúcio, não sei se você soube dessa conversa que eu tive com meu pai, que é nosso pai, tá certo? E um dia eu estava falando desse serviço para ele e ele comentou. Aí isso eu fazia nas turbinas, nos geradores, nos equipamentos. Ele era um engenheiro eletricista, trabalhava lá na SESC. Ele falou que eles executavam comissionamentos das máquinas já. Né? Tem muita história com esse negócio, porque assim, só vou fazer uma parte aqui, né, outras conversas que eu tive com ele, porque assim, nos anos 90 a gente tinha uma dependência muito grande da indústria, né? E eles naquela época tinham muito dependência da indústria de hidrogeração, que foi o que a gente estudou, né, usinas hidrelétricas basicamente. E era muito custosa. Então, naquela época, foi feito um plano de mandar esses engenheiros para fora do Brasil e começar a erguer o negócio, né? Fortalecer. Estava até procurando um prêmio que tem aqui dos precursores da manutenção, que ele foi um homenageado, e que foi o que a gente acabou fazendo na engenharia clínica, né? Dando uma independência maior para os hospitais. E sobre Mas existe mais uma etapa, Lúcio, que é bom colocar, que é a qualificação de desempenho. É essa que eu ia te perguntar. Desculpa. Bom, o desempenho, gente, agora é o produto, tá? Você vai avaliar se o processo está te entregando o produto correto, tá? No caso da esterilização, qual que é o produto? É a esterilidade do material, tá? Se o material está estéril ou não. Então, assim, nesse caso, né, como a esterilização térmica, né, a base de tudo é a temperatura e umidade, por isso a importância do vapor saturado, que a gente pode até aprofundar mais se for o caso, né? Você põe uma carga de desafio dentro da câmara da autoclave, instala sensores no interior da carga para ver se os pontos mais críticos dos pacotes que são colocados lá dentro, tá? Atinge a temperatura durante um tempo
tempo pré-determinado, tá? Então, assim, para isso existe algumas grandezas aí, que é o caso do F0, tá? Que eu vou te perguntar a seguir aqui. A gente vai entrar nesse, né? Tá? Que você faz medição da temperatura, calcula, né, essas grandezas e permite você chegar a uma conclusão se aquele processo está atingindo os critérios mínimos para a esterilização do produto, tá? Então, assim, quando você, né, pega a qualificação, né, da instalação documentada, junta com a qualificação operacional e a qualificação de desempenho, faz uma análise de toda essa documentação e aprova, né, ou diz que atendeu os critérios pré-estabelecidos, você diz que o seu equipamento está validado. Uma coisa importante aqui de falar de validação, o porquê se executa isso, porque é devido ao produto, tá? Um produto, ele mantém a esterilidade em função da sua embalagem. E se eu abrir a embalagem, a esterilidade já não pode ser mais garantida, tá? Então, assim, aquela coisa de você testar o produto, né, após ele ser produzido, né, nesse caso, só dentro de um isolador e mesmo assim, né, você não teria como utilizar esse produto depois, tá? Então, assim, a forma de você garantir que o produto, né, está estéril é através desse procedimento, ou esse processo de validação do equipamento e, né, do produto final, tá? Deixa eu fazer uma parte aqui, dar uma olhada aqui, esse prêmio aqui que eu trouxe lá de casa, lá. Esse aqui foi um prêmio que meu pai ganhou, porque como pioneiros da engenharia de manutenção. Mas você estava falando de umidade, eu me lembro, por exemplo, quando caiu a ficha, né, estudando óxido de etileno, porque você tem que estudar, né, para aprender, senão você não aprende. E eu entendi a importância da umidade relativa no processo de esterilização a baixa temperatura por óxido de etileno. Eu via que o pessoal jogava água lá, sempre jogava um copinho de água ali numa bandeja, né? E eu falei, por que põe água? Eu falei, não sei porque põe água, mas tem que pôr, né? E aí, eu estudando, eu vi vários gráficos de a quantidade de óxido de etileno e a umidade relativa. Ou seja, se você não controlasse a umidade relativa, ou seja, colocar mais óxido de etileno não inativava mais micro-organismos. E aí eu fui fazer uma perícia, na verdade. Eu tinha um produto que tinha que ser homologado para a marcação CE e ele era esterilizado a óxido de etileno. E eu fui nessa fábrica, nessa empresa. Eu falei, pô, fiz um preço muito bom, falei, vou ganhar uma boa grana, né? E fui lá, estudei as normas, atualizei os conhecimentos, fui lá. Cheguei e pedi os documentos da fábrica, então fiz uma reunião ali, com 1 hora já pedi a documentação e faltou o controle de umidade, né? Porque, na verdade, você tem que fazer um ciclo para cada tipo de carga. Você determina a carga microbiológica inicial e desenha o ciclo. O cara usar, primeiro que ele não fazia controle de umidade no ETO. Se não tem controle de umidade, não. Ou seja, a minha consultoria acabava ali, né? Ou seja, era um preço bom, mas eu pensei que ia durar mais tempo. Falei, como ele não tem controle de umidade, a consultoria acaba aqui e não vamos avançar o processo. Isso mostra, gente, que na hora de comprar serviços, né, desse tipo de serviço ou com serviço de terceiro, é preciso de conhecimento, é preciso desse tipo de conhecimento que a gente está tratando aqui. E agora tem uma pergunta aqui que eu fiz aqui, que é mais chata, mais difícil de explicar, né, que são 3, vamos dizer aqui, definições, né, de valores, né, que são imprescindíveis no projeto do ciclo, porque um ciclo de esterilização é projetado, né, Thales? Você tem lá, por exemplo, hoje falando de Getting, quantos ciclos uma Getting é capaz de memorizar, diferentes? Olha, esse modelo mais novo eu não conheço detalhadamente, mas nas máquinas normalmente cabiam 60 ciclos diferentes. Tá? Você compra uma máquina que pode gravar na memória 60 ciclos diferentes, e o hospital usa 1 ou 2, então isso é uma certa inconsistência. Por que isso acontece? Por falta de conhecimento dessas informações que eu vou perguntar para o Thales aqui. O que seria o valor D, o valor Z e o valor F0? Você pode explicar para nós?
O valor D bom, quando o crescimento bacteriano é exponencial, né? Uma bactéria se divide, se transforma em 2, né? Vai para 4, 8, 16 e por aí vai. Tá? É uma função exponencial. Cresce muito rápido. Muito rápido. A curva de morte térmica é uma exponencial decrescente, né? A gente estava falando do crescimento, é uma exponencial crescente, e a curva de morte térmica é uma exponencial decrescente. E quando a gente trabalha com exponencial, a gente pode trabalhar com logaritmo para linearizar essa curva, tá? E o logaritmo normalmente trabalha com múltiplos de 10. Então, assim, esse valor D, pela definição, é o tempo que eu preciso para ter uma redução de 90% numa população de bactérias na forma esporulada, tá? Então, assim, se você imaginar uma carga inicial de 1 milhão de bactérias, né, e expor ela ao vapor na temperatura, né, adequada, no caso seria 121 para o vapor. 121 para o vapor, né? Passado o tempo, o valor D, ela vai reduzir de 1 milhão para 100 mil. Depois, passado outro de 100 mil para 10 mil, depois para 1.000. Seria 90% de 1 milhão, 900 mil. Então, naquele tempo, que é 3 minutos e alguma coisa, certo? E você vai inativar 900 mil, vai sobrar 100 mil. Depois você vai inativar 90 mil. Então, ele vai tendo as reduções logarítmicas. As reduções logarítmicas, exatamente, tá. Então aqui, pessoal, só uma parte aqui já, função exponencial e função logarítmica é meio que essencial para você até fazer uma leitura de um documento que uma empresa como a Pharma entrega para o Então, assim, uma coisa rápida aqui, né? 1 milhão cai para 100 mil, cai para 10 mil, cai para 1.000, cai para 100, cai para 10, cai para 1, depois cai para 0,1, né? O que significa 0,1, tá certo? Depois cai para 0,01, né? Sempre múltiplos até 10 de 10, a menos, né? 6, vamos dizer. Até 10 a menos 6. Quando se fala em 0,1 bactéria, que é a princípio é um absurdo, certo? A gente interpreta como 10% de probabilidade de sobrevivência, tá? Então, depois 0,01, 1% de probabilidade de sobrevivência. Então, assim, normalmente no overkill, tá? O overkill é um processo, né? O overkill pode ser traduzido como exagero, tá? Um processo... Extermínio. Um extermínio também, tá? Um processo exagerado. A gente trabalha com 12 reduções, né? 7 para chegar a 0,1, a 0,1, tá certo? A 0,1%, 10 a menos 1, tá? E depois mais 5 como um fator de segurança, né? Então, assim, normalmente, quando você não tem problemas de tempo de exposição, tá? Você usa o processo de overkill, que são 12 reduções logarítmicas, tá? Imaginando uma população inicial de 1 milhão de bactérias e uma probabilidade de sobrevivência de 1 para 1 milhão, tá? Ou seja, é um processo extremamente seguro, até porque hoje em dia já vem termodesinfetado, ou seja, você já tirou ali os micro-organismos na forma vegetativa, até isso é importante também, né? O esporo, ele está lá, o micro-organismo está protegido, é mais difícil de inativar, e você tem um micro-organismo que não esporula ou está na forma vegetativa. Sim, inclusive a gente trabalha com lavadoras termodesinfectoras também, que tem uma semelhança, né, com a desinfecção e a esterilização, são processos semelhantes, né? Lógico, a desinfecção é voltada para a bactéria na forma vegetativa e com valores de temperaturas menores, né? Aliás, assim, a gente já, durante a pandemia, a gente já fez um vídeo, porque tinham vários processos lá de desinfetar máscara, não, usando ultravioleta e tal, e a gente fez um vídeo bem simples, mas tem toda a matemática. Vou pedir para você clicar aqui, para você ir lá porque assim, isso que ele está falando, para a esterilização a gente tem o correspondente à desinfecção. Então, você estudando um conceito, você mata os dois, né? Você podia até falar aí de artigos críticos, não críticos, né? Tem toda uma definição. A gente tem vídeo aqui também, já que você falou, clica aqui nesse aqui, que você vai ter lá de classificação de áreas e artigos hospitalares, definição de limpeza, desinfecção, esterilização, porque assim, a nossa época a gente tinha umas enfermeiras linha dura, né? Sim. Assim, não que elas não sejam linha dura, e é importante que sejam, mas a gente tem que saber conversar com elas
e, vamos dizer assim, e dar aquela confiança, aquele conforto para elas de que a gente vai fazer um bom trabalho, de que a gente sabe o que está fazendo, né? Por isso dessas definições. Então clica aqui, vai lá, assiste isso, fica mais forte. Aí você falou em valor D, em F0 e valor Z. O valor Z é uma característica da bactéria, tá? Ele informa para a gente como é que a bactéria se comporta em outras temperaturas diferentes daquela que foi usada para calcular o valor D. Tá? Que seria 121 graus. 121 graus do vapor. Então, assim, a 134, como é que ela vai se comportar? Tá? Qual seria o impacto no valor D se a temperatura fosse maior que 121 tá? Ou menor, ou 110? Ou 110, exatamente. Tá? Existe processo, gente, não em hospital, né, mas na indústria farmacêutica, que você não pode ter temperaturas acima de 105 graus, por exemplo, por causa da resistência do produto à temperatura. Tá? Então, às vezes, a esterilização é feita a 105 graus, mas são processos que às vezes demoram próximo de 20 horas para atingir a mesma letalidade que um processo em temperatura maior. Então, assim, o que rege a relação tempo-temperatura é bem amarrada. O valor Z tem uma função importante e é uma característica da bactéria, tá? Que no caso a gente trabalha com, no vapor a gente usa o gelbacillus esterotermófilos, que é o que seria o que mais faz parte dos extremófilos, né? Que é o mais resistente ao vapor. Mais resistente ao vapor. Além de ser o mais resistente a peróxido de hidrogênio também e outros agentes esterilizantes aí. E, finalmente, o F0. O F0 vou dar um exemplo aqui. Eu posso fazer um ciclo de 1 minuto a 134 ou de 20 minutos a 121. Esses dois ciclos vão dar um F0 próximo de 20, tá? Então, assim, se o F0 é o mesmo para o ciclo de 121 e para o ciclo de 134 graus, a gente diz que eles são processos equivalentes. Então, assim, o F0 a gente conta como tempo equivalente a um processo de esterilização se a temperatura fosse 121 graus, tá? E é esse vídeo que o Thales ajudou a gente a fazer, explicar para vocês, está muito explicadinho lá, só que no caso a gente usa o valor A0. É o A0 para desinfecção. Então, essa questão do tempo equivalente é muito importante que você tenha noção desses conceitos para você ir se aprimorar, porque se a gente quer brincar, né, dentro da área da saúde, tem que conhecer as regras do jogo para você promover, né, não só a qualidade do cuidado, mas a segurança do paciente também. Agora aqui, Thales, indo adiante aqui, isso aqui é interessante, que eu queria que você falasse sobre risco e segurança, porque assim, na sua experiência, quais são os riscos ou perigos para os operadores, focando nos operadores, porque tem aquela questão de adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, e como é que você vê isso aí? Sim, hoje as máquinas estão num nível de tecnologia que a segurança é bem grande, tá? Mas nós tivemos tempos que, né, para você jogar vapor na câmara, você abria uma válvula, tá? Se ia fazer vácuo, você abria uma válvula, outra válvula aqui. A FAB modelo 104. 104, FAB Primar. Equipamento top na época, tá? Equipamento muito bom para a época, para a tecnologia da época. E a coisa de 15 anos atrás, a gente ainda encontrava essas máquinas funcionando em alguns lugares. Lembra como que chamava aquele colega nosso que gostava de eletrônica, que era amigo do Marquinho, o Paulo Aroma. Paulo Aroma. Fizemos a primeira automação de uma... Só que lá era uma Luferco, né? Foi uma Luferco. Não, era Luferco. Bom, enfim. Lá no Tatuapé. Não, foi. Então foi a segunda, a gente fez em Rio Claro. Sim. Lá era uma Lá era uma FAB, sim, era uma FAB. Só porque ele gostava muito, gosta ainda, né, de eletrônica, né, e não tinha CLP naquela época, foi tudo na unha mesmo. Mas a gente automatizou, colocamos uma bomba de vácuo e uma bomba d'água na máquina. O Paulo ainda trabalha na Farm ainda hoje. Um técnico de bancada eletrônico fantástico.
daqueles de rádio e TV para o pessoal mais velho, que abre pega uma placa e vai achar o problema na placa, né? Não é um trocador de placa. Mas a pergunta mesmo, a questão de risco. Então, assim, hoje as máquinas possuem muita proteção, tá? O operador, fora o risco de queimadura ali na hora de colocar a carga e tirar a carga, assim, né, são poucos riscos, tá? O grande problema é a manutenção, né, gente? Se a manutenção não está sendo feita corretamente, tá? Se uma válvula de injeção do vapor, né, abre, quebra e permite a passagem do vapor e a válvula de segurança trava, vai acontecer o que aconteceu recentemente aqui de uma máquina explodir. E a gente tem que lembrar o seguinte, a porta de uma autoclave tem uma área grande, tá? E ela trabalha ali com 2 kg de pressão, 2 kgf por cada centímetro quadrado, né? Mas uma porta de uma autoclave, às vezes, tem lá, né, 60 centímetros por 60 centímetros, tá? Isso aí vai te dar 3.600 centímetros quadrados, né? A força é grande, então, assim, a falta de manutenção, que não só gera risco para o operador, mas para todos que estão trabalhando numa central de material e até para a instalação predial da instituição, tá? Então, assim, a manutenção é primordial, tá, gente? É primordial. Thales, mas deixa eu fazer um comentário aqui. Eu já fiz várias perícias trabalhistas, ainda faço. Se vocês precisarem um dia, seja hospital, você pode contar comigo. E a gente trabalha muito com a questão, porque assim, o adicional de periculosidade, ele é calculado sobre o salário base, que muitas vezes é maior que o mínimo, tá? Então, um indivíduo ganha R$3.000, ele vai ganhar 30%, ele vai ganhar R$900 a mais de salário por trabalhar em condição perigosa. E a gente tem a insalubridade, que no caso pode ser 10, 20 ou 40% do mínimo. E, recentemente, a última explosão que teve, eu esqueço o estado, mas a gente conversou com o engenheiro, teve vários vídeos. Hoje eu vou fazer uma palestra na Sobrasco, eu vou mostrar esse vídeo. Porque, assim, quando você não faz a manutenção ou faz a manutenção de forma inadequada, a coisa pode dar um problema. E quando eu vi o vídeo, cara, eu falei assim, esse efeito aqui só pode ter sido o gerador de vapor. E, no final das contas, foi a válvula de segurança do gerador de vapor. E faz um estrago, né? É violento o negócio. Então, assim, você nessa condição, você falaria em risco ou perigo? Existe um perigo real ali de... É vaso de pressão, né? É vaso de pressão. No caso, eu vou fazer um detalhe que é a segurança do trabalho. A câmara interna seria vaso de pressão. A externa também. Também. O gerador seria uma caldeirinha. Vamos sim, é uma caldeirinha. Tá? Ele é um vaso que gera pressão. Né? Exatamente. Mas nessa área o Lúcio é especialista, né? Na verdade, assim, você faz hidrostático também, não? Eu já fiz, mas não é um serviço que a gente até gosta de fazer, porque é um serviço que... demanda muito tempo, tá? Você tem que encher uma câmara dessa de água, tem que vedar todas as saídas. Tem que desmontar a máquina. O teste em si é 10 minutos, tá certo? Mas a preparação para o teste E existem empresas especialistas que é mais fácil você contratar do que... Até a gente, quando precisa, a gente contrata essas empresas do que... executa o serviço, né? Mesmo porque não está dentro do nosso escopo principal. Tá? A gente já fez vídeo sobre isso e aí a frequência depende se você tem uma equipe própria, se ou não, e da pressão e do volume do vaso, enfim, tem uma metodologia para você determinar essa frequência, aí você pega a NR13 que você vai entender melhor. Inclusive, é uma questão de mercado, tá? Eu nem gosto de falar muito disso, mas existem pessoas que dizem que tem que fazer isso anual, tá? E acaba, né, vendendo esse serviço anual que não mais desavisados. Mais desavisados, né? Então, assim, mas ainda no risco ainda. E o risco elétrico? Porque, assim, são valores de corrente elétrica mais significativos, né? Sim. Também voltando para a manutenção mal feita, você também pode. Inclusive, quando tem gerador de vapor com resistência elétrica, se não tomar os cuidados devidos no serviço de manutenção, né, nas preventivas,
é um equipamento metálico. Exatamente. Equipamento metálico. E os valores de tensão são 220, 380, às vezes 440, tá, dependendo da instalação. E estão falando aí em 60 kW, né, 40 kW tá, de potência no gerador de vapor. E aí eu já quero mandar um salve aí para os nossos colegas arquitetos, que eles são muito importantes nessa área, para lembrar de profissionais como eu e principalmente o Thales, que acabam porque tem muito lugar que é terrível você trabalhar, né? O acesso. Não tem acesso, não tem remoção de calor, tem uma coisa dura aí nessa... Sim, é uma máquina que trabalha com 134, 135 graus, né, ali dentro, e é metálico, então, né, irradia. Curiosidade agora, qual foi o maior volume de câmera com que você já trabalhou? Eu acho que em torno de 8 metros cúbicos, tá? 8 mil litros. 8 mil litros na indústria farmacêutica. E ali o pessoal não brinca em serviço, né? Porque você perdeu um lote de esterilização de 100 mil doses de... Sim, nossa, deixa eu lembrar aqui, é coisa de 20 mil ampolas, né, de medicamento ali que né, você pode perder no processo de esterilização. Eu lembro que a gente foi uma vez juntos, porque assim, na verdade, assim, o Thales é que acabou abraçando essa área, né, de desenvolver essa atividade. E ele que sempre visitou assim, a indústria farmacêutica. Eu fui uma vez só com você, acho que foi na Pfizer, mas um processo muito burocrático para você se deslocar dentro dos ambientes, né? Inclusive tem casos de até você fazer a esterilização do próprio instrumental. Sim, comentar um pouco isso. Existe áreas, né, dentro da áreas de invase, por exemplo, num produto estéreo, a área tem que ser esterilizada, tá? Então, assim, existem vários níveis de acesso. Então, vestimenta, material, limpeza de material, tá? A gente não entra em área estéril para trabalhar, tá? Porque ali é produção mesmo. Só quando quebra a esterilidade a gente entra nessa área. Mas as áreas anteriores, né, exige às vezes até limpeza, desinfecção de ferramenta, além de vestimentas especiais. E tem lugar que é um investimento em cima de outro, que dificulta até um pouco a locomoção. Eu estou lembrando aqui de quando, porque durante a pandemia eu fui convidado a ajudar a montar um hospital no Rio de Janeiro. E eu estava lá no Rio de Janeiro e o Thales me ligou, falou: Lúcio, você está aqui? Ele estava prestando serviço para a Fiocruz, né, que é um dos seus clientes aí, a Fundação Oswaldo Cruz, que é uma unidade onde você tem pesquisa científica, você tem educação e você tem produção de saúde também. Então também é um processo bastante rigoroso, né? E produção de medicamentos também, né? A Biomanguinhos? Eu não lembro, agora o nome está me fugindo, mas eles têm uma área fabril lá, que eles fabricam vacinas, fabricam remédios, né, para o mercado nacional, né. É um Butantan, né, para os paulistas, né, é uns 5 vezes o Butantan lá no Rio. É um Butantan federal. É o Butantan federal. É uma instituição muito competente, né, cientistas, né? Eu tive o privilégio de encontrar muitos cientistas lá dentro, né? Eu prestava serviço para as autoclaves e fazia parte do laboratório deles, né? Você vê assim, né? É um pessoal bom de serviço e muito comprometido. Você tem que estar muito bem preparado também para trabalhar com esse pessoal. Esse que é o negócio da escola aqui, entendeu? Você tem que estar bem preparado com uma boa engenharia para você criar confiança nos profissionais da saúde, na liderança, nos tomadores de decisão. Você está comentando, uma vez eu fiz um curso, o rapaz me ligou da Fiocruz de Paraná, de Curitiba. Só que ele tinha 2 máquinas para fazer a esterilização daquela madeira, aquela raspa de madeira que ele põe em biotério para a criação de ratos, né? Então eu fiz um curso mais superficial, porque o pessoal estava bem zerado mesmo, mas você vê que a nossa
Na nossa profissão, gente, de uma forma geral, eu com 38 anos andando de hospital para hospital, vou dizer para você que está pela hora da morte, entendeu? E você precisa de... Não tem gente suficiente, tem mais hospital doente do que gente preparada para cuidar dos hospitais, mas isso vai melhorando ano a ano, né? É pensar que há 30 anos atrás falava engenharia clínica, o médico falava engenharia o quê? Química, engenharia química. E hoje já está bem. E uma coisa que eu reclamo muito é que a engenharia hospitalar, que é desse livro aqui, como eu estudei lá nos Estados Unidos, Hospital Engineering, ainda continua a manutenção predial, né? Não evoluiu para um status de engenharia. Isso mostra aí a importância. E às vezes o engenheiro clínico é obrigado a falar nessa área por falta de... Eu acho, particularmente, eu acho que esses equipamentos industrializados, eles, entre aspas, são mais fáceis de você cuidar, porque, sei lá, você tem duas máquinas, às vezes as duas são iguais. Você tem um monitor, por exemplo, como o RD12, você tem 20, são iguais. Você tem um fabricante para você ligar. Agora, quando você pega um hospital, por exemplo, você pega um hospital de 30 anos de idade, ou uma Santa Casa com 100 anos de idade, cada ambiente é um ambiente, você não tem documentação. De longe é mais difícil de você equalizar, mas assim, está melhorando, né? Agora, Thales, uma outra coisa que eu queria que você comentasse é a questão do laboratório. Como eu disse para vocês, o Thales gosta muito de matemática, gosta muito de física, gosta muito de química, e numa época ele resolveu montar um laboratório para fazer calibração de equipamentos. Como é que nasceu essa ideia de ter o próprio laboratório? Quais foram os maiores desafios no início? E lembra aí de que eu vou te perguntar a seguir das normas e de padrões também. Tá, assim, a própria manutenção na esterilização ou na termodesinfecção, as duas grandezas são fundamentais. Aliás, três, né? Tempo, temperatura e pressão, sendo a pressão mais na esterilização, porque a desinfecção é feita em pressão atmosférica normal. Tá? E a gente tinha alguns instrumentos para chegar no cliente e ver se a indicação de temperatura estava correta, se precisava de um ajuste, a indicação de pressão e do tempo também. Então a gente andava com um padrão, a gente chama de rastreável, de temperatura, de pressão e um cronômetro para fazer essas checagens. E era um sonho, né, ter um laboratório de calibração, um laboratório mesmo, né, com equipamentos, processos e tudo mais. Foi quando, né, um dia deu na cabeça, a gente, né, conseguiu uma verba, juntar um dinheiro, e a gente montou o nosso laboratório de temperatura e pressão, né. E esse laboratório, né, gente, a gente foi atrás de equipamentos, né, bons, existentes aí no mundo, né, e montamos um laboratório e conseguimos, assim, o que a gente chama de incerteza. Quer dizer, incerteza é aquele erro que você não sabe se está ali ou não está. Então, assim, é o que a gente chama de erros aleatórios, tá? Você não consegue estabelecer o valor dele, você consegue estabelecer a amplitude máxima dele, tá? E a gente conseguiu um laboratório com incerteza de 22 miligraus Celsius até 400 graus, tá? E isso aí a gente teve muito estudo, né? Muito estudo para entender sensor, entender indicador, como é que regula, como é que faz tudo isso, tá? E a gente teve que seguir uma norma, que é uma norma que o mundo inteiro usa, que é a 17025, né, a NBR ISO ou ISO 17025 fora do Brasil. Naquela época acho que nem tinha ela ainda. Não tinha. Um pouquinho antes tinha o Guia 25, que foi esse Guia 25 ele evoluiu para 17025. E é uma norma utilizada no mundo inteiro. E é uma norma de qualidade, tá?
você tem que atender essa norma para que um órgão do Inmetro te reconheça como um laboratório acreditado. Tá? Então, assim, a primeira etapa foi montar o laboratório, estabelecer todos os procedimentos para a calibração, todos os cálculos, como é que você calcula erro, como é que você calcula a incerteza. E depois de tudo isso preparado, montado, documentado, o Inmetro vai, a CEGEC, que é um órgão do Inmetro, que é a coordenação de acreditação, tá? Ele vai lá e faz uma auditoria, tá? Vê documentação, vê processo, vê certificado. E lógico, quando você tem algum erro, eles te dão uma não conformidade e falam, corrige isso, tá certo? E hoje o laboratório da Farma já está chegando no seu 15º ano aí, já passamos por várias auditorias. Hoje nós somos acreditados em temperatura, pressão e umidade. E trabalhamos então, começando a trabalhar com condutividade, com pH, com volume, com massa. Quer dizer, começou ali por causa da esterilização, mas hoje virou um negócio e a gente está expandindo isso. Tá? E é um laboratório que possui o selo de acreditação. O pessoal fala do Inmetro, mas o correto é desse órgão do Inmetro. Né? O Inmetro também é uma organização federal bem grande, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta que eu estou para fazer já faz um tempo, porque volta e meia as pessoas entram em contato com a gente perguntando se a gente dá consultoria em processo de formação de laboratório de calibração. Você dá consultoria nesse sentido? Sim. Que eu já posso te passar aí uns potenciais interessados. A equipe da Farma, né? Porque assim, dentro da Farma eu trabalho mais com a área técnica e tem a área de qualidade, mas isso a gente tem a Aline, que ela formou em administração, já fez química também, e ela se especializou na 17025 na área mais administrativa, tá? Procedimentos, documentação, tudo isso. Então, assim, a equipe lá tem condição de prestar esse serviço. Então já está respondido para o Bruno aí, porque o pessoal pergunta, né? Eu falo, não, preciso de dar um tempo aí. Porque não é um processo muito detalhado, tem uma série de coisas. É muito documento, é muito papel. Não é mais papel, mas é muito documento. Porque na verdade a segurança toda do processo está nessa papelada toda. Os processos de qualidade eles ajudam a minimizar erros. Tá? Não vou dizer que elimina erro, mas ajuda bastante a minimizar erro. O importante é sempre estar reavaliando os seus processos e suas documentações para poder ter evolução também. Então vamos dizer, no linguajar de mercados, o seu laboratório ele tem um selo de qualidade ali, ou de conformidade com as exigências. O que eles chamam de selo de acreditação, porque assim, uma auditoria não vê o seu laboratório, às vezes são 3 dias, 4 dias de auditoria. Eles pegam uma amostra do seu serviço ali, da sua documentação. Eles não têm condição de analisar 100% da documentação, né, num prazo desse. Então, assim, até a acreditação é isso, tá? Existe uma relação de confiança aí entre o órgão que te audita, tá? E o laboratório, né? E isso é feito a cada 2 anos, tá, gente? Se você acreditou no seu laboratório, 1 ano depois o pessoal da CEGEC volta lá para fazer uma outra avaliação e depois a cada 2 anos eles estão lá, passam uma semana lá com a gente, né? 3, 4 auditores, né? Isso custa? Custa, você tem que pagar os auditores, você tem que pagar a estadia de auditores, você paga, não precisaria pagar alimentação, mas a gente acaba pagando alimentação, tá? O pessoal vem de fora normalmente, né? E tem você paga a CEGEC também uma taxa anual para poder manter essa acreditação, tá? A cada 2 anos. E é um custo que somente para os laboratórios com poucas grandezas pesa um pouco, tá certo? Tem um valor, como que eu vou dizer assim, um valor que influencia no resultado final. É um mês que o lucro diminui. Bom, Thales, você, assim, quem te conhece sabe que você é bastante exigente e que você é bastante quantitativo, né? Você gosta de quantificar as coisas e você acha que essa postura contribui ali com o resultado do que você entrega para o cliente?
Como é que você valoriza isso? Assim, eu valorizo e os bons clientes. Porque assim, gente, existe de tudo nesse mercado, tá? Tem gente que quer papel, quando eu falo assim, né? É uma piada, mas já é real. Já perguntaram, né, um orçamento, pediram um orçamento de calibração e perguntaram se precisava mandar o instrumento para a gente. Tá? Então, assim, tem gente que quer papel. Tá? A Anvisa vai fazer uma auditoria lá, ó, tá calibrado, tá aqui o meu certificado. Tá? Então, assim, e tem gente que gosta de qualidade, né? Se eu tenho um instrumento que me permite, né, trabalhar com uma exatidão, tá certo? Né? Eu vou procurar alguém que tenha capacidade de verificar se esse equipamento, se esse instrumento está dentro dessa exatidão, tá? O cara quer usar essas qualidades do equipamento. E tem gente que quer papel. Nós trabalhamos com quem quer qualidade, tá? E o nosso processo, o Lúcio falou, é quantitativo, assim, o bom de ser quantitativo é que você tem uma indicação real, né, do que você está fazendo, tá certo? E nós temos clientes, a Pharma tem 27 anos, né? Nós temos clientes de 25, de 23, tá? Que tá com a gente porque criou essa confiança. E outra coisa que a gente faz muita questão é de entender bem o processo, tá? Às vezes, né, existe aquele cara que quebra uma válvula queima, ele troca a válvula, tá? O equipamento volta a funcionar, um tempo depois queima de novo e fica naquela. A gente gosta de estudar o processo e avaliar os erros em função do processo, tá? O que está gerando esses erros. Então, se a nossa manutenção é uma manutenção de qualidade também. Agora, o que você acha que então que ser exigente e ter valorizar o aspecto quantitativo na equipe, você acha que isso é um diferencial, certo? Sim. E o que mais que você acha que seria um diferencial nesse serviço que você presta? Por exemplo, a qualidade dos seus equipamentos, porque você tem vários tipos de equipamento, né? Sim, não. A gente discutiu isso no passado, a questão, o cara falou, eu comprei um validador, não é isso? De autoclaves, enquanto ele comprou, na verdade, um sistema de aquisição de dados. Isso é uma coisa importante. O melhor recurso que nós temos na Pharma é o quadro humano que está lá, tá? Inclusive, eu não sou o único dono da Pharma, eu tenho 3 sócios lá dentro. E esses sócios foram funcionários uma época. Eles ficaram lá devido à competência deles e eles assimilaram bem o modo de trabalhar que eu comecei a fazer na Pharma, né? Então, assim, isso é aquela coisa, tem um lado bom e tem um lado ruim, tá? A quantidade de clientes que você tem que aceita isso não é muito grande, tá? Então, assim, tem essa briga econômica aí. E os preços também não dá para você trabalhar com qualidade, né? A concorrência, às vezes, né? Por exemplo, validação. Tem gente que compra um validador, tá? Vai lá, mede, mas não sabe o que ele está medindo, tá? Não sabe o que ele está fazendo. Ele entrega um relatório que se você encostar ele na parede e fizer algumas perguntas, ele não vai ter resposta. Que hoje em dia, quer dizer, eu lembro que você fez muita coisa em Excel, né? Fiz. Muita coisa em Excel para você usar o valor D, valor Z, valor F0. Então, assim, teve a obrigatoriedade de entender o que estava fazendo. E hoje você está dizendo que o validador ele já faz tudo isso. Ele faz tudo isso, né? Lógico, você tem que avaliar o que o software está te entregando, tá? Isso é uma questão, não basta, né? Não tem que interpretar os resultados, né? Tanto é que assim, a gente não usa o software como um gerador de resultados, tá? A gente usa o software como um gerador de informações e nós realizamos temos o nosso protocolo de validação, tá? E dentro desse protocolo a gente tem a folha dos resultados, tá? Um documento que a gente reproduz os resultados que o software te informou e te dá uma conclusão, olha, atende ou não atende, tá certo? Aliás, eu nunca aprovo ou reprovo o equipamento, eu digo se atende ou não atende. Quem tem que reprovar é o usuário. É o dono do equipamento, tá certo? Thales, bom, então assim, quando você está pensando do lado comercial aqui, né, e quando você falando para o nosso público,
quando você está fazendo a aquisição desses tipos de serviço para o pessoal ter atenção nesses detalhes de... A compra do serviço não deve ser só o preço, tá? É o que eu digo, tá certo? Aliás, né, dentro dos hospitais seria interessante os engenheiros clínicos e as enfermeiras que trabalham na direção das centrais de materiais, né, entender um pouco do processo de validação, tá? Não estou falando de esterilização, porque diferente da indústria farmacêutica, Lúcio, não se discute tanto esterilização como no hospital, tá? Vários congressos anuais, existe a SOBEC. Inclusive vai ter o CONALI agora que a gente vai participar, né? Então, assim, na indústria farmacêutica, normalmente tem uma equipe de engenharia ali que entende de validação, tá? E nem sempre eles executam a validação, eles compram a validação, tá? E acompanham o serviço e os resultados. Agora, dentro do hospital, as enfermeiras são feras, as enfermeiras de central de material são feras em esterilização, desinfecção também. E seria interessante que os engenheiros clínicos se aprofundassem um pouco para ajudar a compra técnica desse serviço. Tá? Porque tem que ter, vamos dizer assim, uma relação de confiança entre o engenheiro e a enfermagem. Aí, assim, você de alguma forma tem que evidenciar, né? Mostrar evidência de que você sabe do que você está fazendo e que elas estão seguras aí com o seu apoio. Uma coisa, você já tomou algum choque elétrico aí nessas máquinas? Sim, de corrente de fuga. De fuga. Não acidental. Não acidental. De relar no equipamento, levar aquele choque, normalmente está vinculado com resistência, né? Resistência quando tem gerador de vapor. Né? Você fala resistência... Resistência elétrica. Tá. É porque a resistência ela é metálica, né? Sim. A carcaça dela é metálica e tem tem a parte elétrica dentro e tem a isolação, né? Eu não sei que material que é, mas ele é branco. Normalmente uma porcelana, um tipo de porcelana. E aí ele perde esse isolamento e encosta na carcaça. Encosta na carcaça e... Entendi. Agora, Thales, você queria relacionar o seu trabalho com ganhos no hospital ou de redução de risco. Como é que você coloca o seu trabalho, a importância do trabalho que você faz? Olha, gente, eu acho... Só um detalhe. Eu falo assim, eu dou aula, né, na graduação, então eu falo para os meus alunos que você pode ser um cara que sabe nada de tudo, que é o meu caso, ou ser o cara que sabe tudo de nada, que é o caso do Thales. Eu acho que o cara que sabe nada de tudo, ou seja, ele sabe um pouquinho de cada coisa, mas ele tem que estar preparado e disposto a conversar com um cara que sabe tudo de nada, que é aquele cara que é fera de tomógrafo, outro é fera de raio-x, outro é fera de ultrassom. Você tem que, na minha função, você tem que ter esse conhecimento básico, mas estar disposto a aprofundar. Então, como que a gente valoriza qual que é a contribuição, né, o impacto real na operação do hospital que você coloca essa atividade que você presta? Para comentar para tudo. Gente, eu acho que assim, um diferencial que a gente procura oferecer para todos os clientes, inclusive os hospitais, tá, é a disponibilidade do equipamento. Parece que o uptime. A central de material já foi muito desprezada há muitos anos atrás, tá? Era até castigo para profissional. Não tem jeito, já passou pela enfermaria, já passou pela lavanderia, agora tu vai para a CME, que dali é para a rua. Mas se você para uma CME, você para o hospital. Tá? Você para a cirurgia, você para... E é uma fonte de receita significativa no centro cirúrgico. Você para o pronto atendimento, né? A UTI tem um impacto grande, tá certo? Né? Então, assim, o que a gente procura, é trabalhar muito bem nas preventivas, tá? A gente executa as preventivas de acordo com o fabricante, às vezes até ultrapassa o que o fabricante solicita, tá? E eu já tive casos de hospitais públicos, né,
lá em Campinas, e os caras me ligaram, tipo, 2 horas da madrugada, falar, a máquina parou e amanhã nós vamos cancelar cirurgias que estão agendadas para amanhã, tá? O impacto social também grande. Social grande, né? E aliás é o impacto social que me fazia levantar, né, 2 horas da manhã, entrar no carro, chegar no hospital e pôr a máquina para rodar. Eles tinham um autoclave, tá? É um problema. Quem tem uma... Eu já tive lá, né? Aquela a gente não falar onde, mas aquilo lá era o inferno também, né? Ali atrás, na parte técnica. Sim. Você conseguiu botar aquilo em ordem lá? Sim, depois eles compraram mais uma. O problema é que eles tinham uma máquina boa, que era da Getty, é muito boa, é um equipamento fantástico, né? Eu coloco como, se você pegar os 10 melhores do mundo aí, a Getty com certeza está aí, tá certo? E eles tinham mais 2 no Ferco que estavam com a câmera rachada. Então, instrumentais cirúrgicos eles só usavam na Getty. Então. E quando a máquina tinha algum problema, era sobrecarregada, ela fazia 20, 22, 20, né, ciclos por dia. Saía uma carga e entrava outra. Ali era 24 horas. 24 horas. E é um hospital grande, né? Um hospital grande. Então, assim, depois eles conseguiram comprar outra, depois conseguiram comprar uma nacional também de boa qualidade. Você lembra, eu e o Thales já fizemos vários cursos de introdução à esterilização e manutenção de autoclaves. A gente deve fazer mais, porque assim, a gente se complementa, porque o Thales vai muito mais profundamente na máquina e eu vou muito mais profundamente no CME, nos conceitos, porque a contribuição da engenharia nesse processo, na perspectiva de quem fica dentro do hospital. Sim. Mas não sei se teve mais casos, mas um caso interessantíssimo, que era um cliente de Belo Horizonte, ele tinha um parque tecnológico todo Getty, ele queria assim, uma certa independência ou morte, né? E aí ele comprou esse serviço, esse treinamento. E eu queria saber como é que está esse preparo das engenharias dos hospitais nesse primeiro combate, ou nessa primeira intervenção. Olha, esse hospital que você está falando, que foi o contato, foi feito via você, né? O pessoal te conhecia pela engenharia clínica, né? Raramente, agora de vez em quando, o técnico me dá uma ligada. Também é muito raro, tá? Muito raro mesmo. Foi uma independência total. Foi. Mas assim, o engenheiro lá é muito, muito legal, um engenheiro jovem, e falou, Lúcio, eu quero uma certa independência, né? E foi uma carga horária grande, foi uma semana, eu acho. Foram uns 4 dias de treinamento, teve a parte prática também, né? Na máquina dos caras. E os técnicos bons também, né, Lúcio? São comprometidos e eu lembro quando a gente tirou a resistência, eles tinham osmose reversa, a resistência parecia zerada, né? Parecia... Olha, eu já o gerador da máquina Getty são 60 litros. É até um gerador bem interessante que ele tem um diâmetro grande e o comprimento mais curto que os outros geradores que eu vejo no mercado aí. E isso permite colocar muita resistência, até 6 elementos de resistência. Ela vem com opção, você pode colocar mais, né? Pode colocar, até 6, né? Dependendo da potência, dependendo do tamanho da câmera, pode por menos do que 6. Porque assim, essa foi uma inteligência da Getty de fazer um único gerador para várias máquinas, né? E aquela vantagem, né, Lúcio? Porque transferência de calor requer área, né? Então, se você põe 6 resistências... Você distribui a fonte de calor por todo o volume de água ali, porque você tem um volume de água, você tem que ter o volume de vapor também, certo? Você aquece. Então, assim, o aquecimento é muito rápido, né? É um gerador, mas eu perdi a linha, qual que era a pergunta? Não, a linha era a seguinte, fala assim, o quanto uma equipe bem treinada vale para um hospital. E as utilidades, né, que você falou da osmose reversa, porque assim, a gente abriu, tirou a resistência, estava zerada, né? Mas eu já cheguei a tirar mais de 2 kg de carbonato de dentro de gerador de vapor. Esse era o comentário que eu ia fazer, tá? Então, assim, a importância de você ter uma utilidade de qualidade, tá? Água boa para gerar, água pura para gerar vapor, tá? Ô Thales, a gente vai para a parte final aqui de perspectivas, visão do futuro. Assim, cara, eu acho, é que assim, eu falo pro Thales já faz tempo, vamos lá fazer um bate-papo, ele é muito ocupado, mas assim,
tem assunto aqui que não acaba mais, se a gente fora as histórias. A gente quer montar aqui realmente um cenário, uma coisa para a gente fazer isso com mais frequência, receber mais pessoas aqui com mais frequência, que a gente pode fazer pelo Google Meet e tal, mas vamos chegar nesse nível aí. E eu já quero, antes de fazer essa última pergunta, já quero te convidar aqui mais vezes para você vir aqui. E, pessoal, também para a gente ver aí quando que a gente consegue promover um outro curso em conjunto, porque o Thales tem uma máquina lá na Farma, tem uma máquina bacana da Getting lá, e mesmo pensando, mesmo que não tenha trifásico, você pode com o bifásico fazer algumas coisas funcionarem ali na inclusive entraram lá e roubaram a bomba de vácuo, que era um dos problemas da máquina. Roubaram a bomba de vácuo. A gente pode colocar uma monofásica lá agora, né? Mas tem a questão do aquecimento, né? De que é trifásico, da resistência, né? Dá para pôr também, né? Trifásico, mas pensa lá. Vamos ver. Agora, assim, a pergunta final aqui é sobre o futuro, né? Visão do futuro. E assim, como você enxerga a evolução da engenharia clínica e da esterilização nos próximos anos? Inclusive, o tema do Conari vai ser o CME do futuro, né? Sim. E depois eu vou deixar na descrição também, quem tiver interessado no congresso da Conari, que vai tratar sobre esse tema. Então, sua visão de futuro e qual conselho você daria para os novos engenheiros que estão se formando? Hoje você tem engenharia biomédica, o pessoal. Eu procuro lá na PUC, eu procuro ensinar a esterilização também dentro da engenharia clínica, né? E o que você daria de conselho que você daria para eles? Então, evolução da engenharia clínica e da esterilização nos próximos anos. Só antes de falar nisso, eu vou fazer uma... Entendeu, né? São duas perguntas. Evolução e o conselho que você daria para os engenheiros. Deixa eu te contar. Quando eu fui para a Suécia a primeira vez, foi em 94. E a gente já discutia o bug do milênio, lembra? Da virada do 1999 para 2000. Eu fiquei até chateado porque a pergunta... Eu modéstia à parte, eu achei que eu entendia mais de esterilização do que o professor. Ele entendia muito da máquina, mas conhecia pouco sobre as perguntas que eu fiz lá para ele. Mas uma das perguntas que eu fiz, eu falei, escuta, e o bug do milênio, como é que vocês estão se preparando? Ele falou assim, em 94, ele falou assim, Lúcio, esse software, porque assim, momento para outras bate-papos. A Getty fabrica o seu próprio CLP, né, o seu próprio computador. E muitas outras usam CLPs do que tem no mercado. E ele falou assim, Lúcio, por que você acha que o nosso software chama Pax 2000? Porque na época era Pax 2000, né? Então, em 94, eles já estavam pensando nesse problema, enfim. E aí eu penso assim no acesso remoto, por exemplo, você tem uma enfermeira que está correndo o ciclo, está adquirindo os dados e vendo online o que está acontecendo, isso já é uma realidade? Já. Em hospitais? Já em hospitais, inclusive, é uma coisa que eu até questiono um pouco. Está chegando a ponto de você quer fazer uma receita nova, você quer mudar um item na programação, você libera o contato da máquina com o representante aqui no Brasil e ele faz do escritório dele, tá certo? As senhas agora estão durando um mês e a maioria dos fabricantes não entregam as senhas. Pessoal, presta atenção nisso. Tem um tema que eu vou falar aqui rapidinho que chama, você devia conhecer, tá? Chama o direito de reparar. Sim. Em inglês é o the right to repair. Tem um movimento, né? Tem um movimento mundial por essa luta. Então, se você vai comprar uma máquina que a senha não pode ser... É como você comprar um computador e a senha mudar a cada mês ou cada semana. Então, isso é uma questão que deve ser considerada em compra, né? Antes da tomada de decisão. E isso vai impactar em uma questão do... Assim, o que você fala do engenheiro no Brasil, né? Eu conheci vários engenheiros, né? Não só suecos, mas franceses, alemães e dinamarqueses, né? Que são os equipamentos que eu trabalhei, né? Os locais de fabricação. Na França foram dois locais. Assim, eu não vou dizer, os caras são bons, certo? Só que eles são muito especialistas, né? A engenharia no Brasil é aquela coisa, a gente tem que resolver os problemas, tá?
não dá para contratar, né? Até no caso de manutenção, os nossos técnicos, eles entendem um pouquinho de eletrônica, entendem de elétrica, entendem de mecânica, entendem de esterilização, porque não dá para você mandar 3 profissionais num lugar para fazer uma manutenção, tá? E eu acho que a característica do engenheiro brasileiro, né, é dar solução, tá? Dar solução para os problemas. E eu né, tiro o chapéu, né, para muitas escolas aqui no Brasil, tá certo? Tá? Eu não vou falar que são todas as escolas, mas muitas escolas aqui no Brasil fornecem uma mão de obra muito boa, tá certo? Muito boa mesmo. E nós, né, assim que eu falo, às vezes para o cara destravar um tampão de um purgador, tá? O cara vem com toda a força, você vai lá com o martelinho, dá 3 pancadinhas ali e solta na facilidade. Isso foi o caso com o sueco. O sueco veio e falou, nossa, você é muito forte, tá certo? Não foi, tá? Foi procedimentos que a gente aprende no dia a dia aí e nas dificuldades que a gente tem, tá? Então, assim, eu acho que a engenharia do Brasil é uma engenharia boa, muito boa, tá? Nós não somos somos mais generalistas, mas, né, principalmente no nosso caso, né, a gente, né, quando a gente foi fazer engenharia, não tinha maquininha de calcular no mercado. Tinha, mas não tinha, nós não tínhamos acesso a isso. Eu lembro, você ganhou uma primeira, uma TI 57. Uma TI 57, eu estava no 7º período de faculdade. Né? E não ganhei, não. Eu fui economizando dinheiro e guardando dinheiro. Até fiquei na dúvida, vou comprar um Karmann TC, que eu sou apaixonado com esse carro até hoje, eu vou comprar a maquininha de calcular, né? Mas assim, e isso, né, gente, diante disso daí que eu estou colocando, o que eu recomendo é que o engenheiro que está dentro do hospital vá na central de material, vai entender de esterilização, vai ser fácil, tá? Não é uma coisa complicada, não é Dá para pegar o boi pelo chifre. Dá para pegar o boi pelo chifre e ajudar muito, tá certo? E inclusive em tudo, tá? Ajudar na central, junto com as enfermeiras, ajudar a comprar serviço, ajudar a comprar equipamento, ajudar a calcular o custo do ciclo de esterilização, até para precificar e saber o custo do hospital. Isso aí o Lúcio faz muito bem, tá? Né? Então, assim, o que eu digo é correr atrás, tá? Porque a gente é formado para isso, tá? E em relação à esterilização, gente, inclusive está aparecendo novas tecnologias aí, inclusive o Conal é bom, talvez isso seja discutido lá, eu não vou discutir isso até por um pouco de ignorância desses novos processos, tá? E acho que o vapor, o calor seco, o óxido de etileno é fantástico, tá certo? O problema do óxido de etileno é uma coisa que o Lúcio tem que falar depois, que são os riscos envolvidos, mas é um agente esterilizante fantástico, tá? Facilita a esterilização a baixa temperatura com uma segurança muito grande. E o vapor, né, gente? O vapor até eles acharem um método revolucionário, o vapor, se o material resiste à temperatura, utiliza, tá? É o processo mais seguro, mais conhecido e mais barato, inclusive, tá? Exige pouca, a instalação não exige, né, como a instalação de óxido de etileno, né, que você tem várias câmeras, né, tá? É uma instalação mais simples, tá certo? E aquela coisa, é a esterilização mais usada, acho que no mundo inteiro, tá? Bom, Thales, eu queria agradecer aí em nome dos colegas aí que apoiam o canal, né, as empresas que apoiam o canal, a Pharma Limitada que está aqui apoiando o nosso canal, trazendo mais conteúdo. O espaço aqui está sempre aberto, a hora que você quiser. Inclusive nós temos a nossa plataforma que está em melhoria contínua, a gente deve fazer uma nova versão em breve, mas você está convidado ali a fazer a gente tem os cursos que a gente chama, são os cursos gratuitos, né, que a gente faz lá para o pessoal fazer. Tem os cursos que a gente chama de cursos Pro, que aí são cursos mais curtos, e tem os cursos que a gente chama de Master, que esses normalmente são cursos mais longos, e tem os cursos presenciais que a gente já fez vários também. Então fica aí o convite para você, se quiser fazer lá, os cursos Pro são cursos de 1 a 4 horas, você faz em vários módulos, enfim. E não deixem de consultar a Pharma Limitada, www.pharmacomphlimitada.com.br, não só para serviços de manutenção, como serviços de qualificação,
Peças vocês já estão fazendo também peças e... Assim, algumas peças autoclaves da Getty Impax 2000, quem tem um problema de placas, aí a gente tem o Lúcio até comentou do Paulo, tem um cara muito bom de bancada que vai lá, né, resolve o problema das placas. Paulo Aroma. Resolve o problema das placas, tá? Não é uma troca de peças simplesmente. Nós temos como avaliar essas placas, temos software, tudo isso para avaliar as placas, tá? E é lógico, não existe mais no mercado. Retrofit, se for necessário, tá? Quiser manter a parte mecânica e trocar o controlador, não, o cérebro somos nós, eles só controlam. Não sei se, bom, com esse evento da inteligência artificial aí vai saber, né? E agradecer ao Lúcio, a Engenharia Clínica, né? A Pharma, são empresas com mais de 27 anos. A Engenharia Clínica deve estar nos 30, né? Passou dos 30. Foi em 91 que a gente inventou de fazer essa empresa aí. Nossa, 91? Foi em 91. A gente já comprou um monte de briga aí no... Tá chegando perto dos 40 já, né? Tá chegando perto dos 40 já. Agora precisamos de passar o bastão, né? Preparando a passagem de bastão. Né? Essa é outra coisa aqui, né? Isso já está acontecendo na Pharma, tá? Né? E aqui na Engenharia Clínica, pelo visto também. E em breve aí a gente vai... Aí eu vou voltar a cultivar orquídeas, que eu gosto bastante e tal, e fazer as coisinhas. Thales, muito obrigado. E agora chegou a hora de eu pedir para você o apoio, né? Se você gostou do vídeo, compartilha, comenta, faça suas perguntas aqui, difíceis. Thales é especialista, vai poder ajudá-los a resolver e aprender mais sobre esse tema. E no mais, aquele super obrigado pelo seu tempo, valioso tempo aqui que você está despendendo aqui do canal da Escola de Engenharia Clínica. Valeu! Valeu, Luciano.